Olá, olá! Olá, sejam bem-vindos! Hoje é quinta, live de cases. Olá, olá, sejam bem-vindos! Galera entrando aqui. Olá, olá! A velha mensagem, estamos informando aqui. Seja bem-vinda, Milan. Sejam bem-vindos. Mais uma live, quinta-feira é dia de case. Sabrina, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, chegando, o pessoal chegando. Hoje é dia de história, bastante interessante, didática. Vai compartilhando aí, chamando amigos e tal. Grande Patrício, tripé aqui da Clientologia na Veia. Vou chamar ele para a sala logo aqui. Vamos lá. Patrício, sejam bem-vindos. Érica, seja bem-vinda. Boa tarde. Patrício entrando aí. Pedro, chamar aqui Pedrão, outro pilar fundamental aqui da clientologia. Opa! Olá, Patrício. Maravilhosa tarde, meu amigo! Tudo bem, está? meu irmão? Botando o Pedro agora para dentro. Maravilhosa tarde, meu amigo. Como vai você? Tudo bem? Tudo espetacular, tudo fantástico. Ô, Pedrão! Maravilhoso dia, galera. De hoje, né? Maravilhosa tarde, Pedrão. Aqui é dia ainda, não almocei ainda. Eu também não. Mas tá tarde, tá dia, tá tudo bem. Patrício, você ganhou mais um fã essa semana aí. Teve, a Cecília disse que começou a acompanhar você de manhã, tá adorando, viu? Que ótimo, que show. O cara é bom. Eu disse, você tá concorrendo com minha bike, eu vou ter que deixar. Vai na bike, bota o fone e vamos junto pedalar. Tá certo, legal. Mas legal, mandar um abraço para ela amanhã. Ela me deu esse feedback, tem 2 dias, esqueci de lhe falar. E aí, galera, vamos lá, convida aí pessoas. Hoje é dia de história, né? Você sabe que a gente está aqui regularmente terça, esse trio aqui, terça-feira e quinta, 12/12, já está virando tradição. Já está entrando, vai entrar aí no calendário da ONU, tá? Sendo que terça-feira é dia de teoria e é prática, pragmática, e hoje é um dia de case, né? Vai convidando aí gente que sempre são histórias enriquecedoras, legal? Clica no aviãozinho aí do lado, aí já escolhe 5 amigos, manda para ele, amigas, e vamos, que hoje tem uma história boa aí, né? Hoje eu quero mandar uma tarde maravilhosa para Palominha, que está por aqui, Paloma, para o Hotel Campo Grande, para Léo Dias, para Fernanda, para Érica, para o José, da Coutil Motocars, da Milan Sport Bike. A turma está chegando, sejam muito bem-vindos aí. O Guilherme, o Marcos Vieira, o Augusto Araújo, sejam todos muito bem-vindos aí a essa tarde e a esse momento em que o principal objetivo é fazer você ter clareza de que o atendimento, a forma como você cuida dos teus clientes vai fazer total diferença na tua DRE. Quanto mais você investir e evoluir no atendimento do teu cliente, em criando uma experiência interessante, o seu EBITDA vai ser maior, a sua lucratividade vai ser maior. Então, é isso que a gente está tentando mostrar a cada terça e quinta aqui. Você, como empreendedor, o seu maior ativo é o cliente. Então, vamos que vamos. Vamos hoje, na quinta-feira, aos causos do principalmente, Sérgio. olha, e o legal das histórias, né, Sérgio, é que vocês têm a oportunidade de aprender, né, com o erro dos outros, né, e com os acertos. Então, a gente vai trazer uma história e começar a olhar esses 2 pontos, porque às vezes pode estar acontecendo no teu negócio e você nem sabe.
Vou dar uma dica aqui para quem tem dúvida, discutiu com alguém, com sócio e tal, o que dá de presente ao cliente, principalmente no fim do ano, o que é que eu dou, se eu faço isso. Olha, a história hoje dá uma diretriz muito legal sobre isso, tá certo? Como a diretora que ganhou o cliente por causa de um livro de bolinha. Que diacho é isso, gente? Então, convida aí, bota o dedinho aí, convida amigos, colegas, que vocês vão adorar, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos contar essa história macro aí. Essa história real com um cliente meu aconteceu alguns anos atrás e foi uma lição profunda. Vou te contar essa historinha aí para depois a gente ver os desdobramentos. A história é o seguinte: eu fui contratado pela Aon, uma empresa multinacional que atua no Brasil, no mundo todo. Ela é de resseguros, seguros e resseguros. Para você ter uma ideia, o pedigree dessa empresa, ela é a que patrocina aquele time inglês, né? Manchester United, a EON, é essa empresa que patrocina. Então, eu fiz lá várias turmas de marketing de relacionamento e fiz vários trabalhos para ele, fiz amizade lá, e tem uma história de uma diretora muito interessante, que ela, conversando comigo, me mostrou uma dificuldade de dar um presente, tinha um grande cliente que estava conquistando e tal, mas tinha uma dificuldade, que presente, o que fazer, uma lembrança para agradar. Ele diz, pô, o cara já tem um patrimônio muito grande, não adianta a gente dar uma passagem, ele, a esposa, os filhos para Paris, porque ele tem dinheiro para comprar, pelo amor de Deus, o que é que eu dou para esse cara e tal. E aí eu orientei ela de forma bem objetiva, procura conhecer ele, conhece nos detalhes, porque não é necessariamente o valor. Aí tudo bem. E um mês, 2 meses depois, ela me liga, encantada. Ela disse, Sérgio, eu estou ligando para lhe agradecer. Você não imagina o que é que aconteceu. Conta para mim. Eu fui na Inglaterra lá e eu no aeroporto vi um livro de golfe, sobre golfe. E aí eu me lembrei, como você orientou, para conhecer os detalhes do nosso cliente. E eu fiquei sabendo que ele era fã de golfe. Imagine um cara louco, alucinado. E aí, quando eu vi o livro lá na livraria do aeroporto, lá em Londres, né, eu disse, não, eu tenho que comprar para esse cara. E comprou lá, ele investiu, vamos dizer, 60, 70 dólares. Né? O que é isso? 350 em uma operação milionária, um cliente extremamente importante. Ela trouxe o livro e deu para o cara. Ela disse, Sérgio, ele me liga toda semana agradecendo. Que livro maravilhoso, né? Aquele livro cheio de fotografias sobre a história do golfe. E então ela aprendeu que a sacada não é, por exemplo, às vezes a gente vê empresa no fim do ano dá tudo igual para todo mundo. Não, gente, procura às vezes um detalhe, não é o valor monetário. Né? Então, essa é a grande lição dessa história. Né? Por isso que eu digo, a diretora terminou fechando um grande contrato e, sem dúvida, aquele livrinho de 70 dólares foi determinante. Mas não seria para qualquer diretor, seria para aquele diretor que amava o golfe. E se ela não tivesse o cuidado, a preocupação de conhecer os detalhes, ela não teria esse sucesso que teve. E é legal essa reflexão, né, Sérgio e Patrícia, porque mostra 2 pontos interessantes, né? Você conhecer o cliente e conhecer os clientes também. Porque não dá para você tratar todos iguais, por isso que é interessante você construir aquela sua curva ABC para saber, puxa, esses clientes aqui eu preciso ir no detalhe mais, esses clientes aqui eu já posso ser alguma coisa um pouco que não vou tão no detalhe, e tem os outros clientes que eu posso aí sim pensar uma coisa mais simples, elaborada. Mas o que a gente percebe é que a maioria das vezes a pessoa não conhece nem os clientes e nem o cliente, né? Exatamente. Eu iria até quando o Sérgio estava falando isso, eu estava pesquisando aqui, eu tive pensando o seguinte, eu tenho pesquisado sobre quem são os meus clientes, eu fiz essa pergunta para mim, né? Eu tenho conversado com
com os meus clientes para entender qual que é a necessidade dele, porque eu diria que esse é um dos grandes desafios. Hoje pela manhã eu estava lendo sobre a síndrome do pensamento acelerado, em que a maioria de nós vivemos no mundo numa correria tremenda e muitas vezes a gente não dá pausa para fazer o que é essencial. Pensando numa empresa com a síndrome do pensamento acelerado agora, eu fiz essa comparação, muitas empresas estão tão aceleradas que esquecem de agir no principal ponto, que é o cliente. A gente está preocupado se vai estar com os produtos na vitrine, a gente está preocupado se a DRE vai estar legal, se está tendo lucratividade, e a gente não para olhar o nosso cliente. Eu vejo se a minha oferta está boa, mas e o meu cliente? Então, enquanto o Sérgio estava falando, eu vim aqui e eu estava pesquisando, pesquisei uma coisa aqui e pensei, cara, será que eu conheço de fato os meus clientes? Eu tenho clientes que são premiums, que são clientes diferenciados e muitas vezes eu não conheço a história dele. Eu me lembro que no tempo que eu era de campo, Sérgio, eu sempre procurava saber qual era o time que o cara torcia, qual era o aniversário de casamento do cara, qual era a data de aniversário dele. Diversas vezes eu já mandei camisa do time que ele gosta, eu paguei uma pizza porque eu sabia que era o aniversário de casamento, mas o tempo foi passando e às vezes a gente vai crescendo a nossa função, a gente sai um pouco do tático e vai para o estratégico e a gente esquece de executar, talvez no chão de fábrica ou lá no tático, essas situações que são simples, mas que trazem resultados duradouros, né? Então, para mim, serve essa reflexão. O que eu tenho feito com os meus clientes? Eu tenho, de fato, tratado eles como eles merecem? Você me deu um soco aqui agora na minha mente, eu tenho pensado sobre isso. E nós, como gestores, como empresários, precisamos olhar muito bem nisso, né? E às vezes, né, Patrício e Sérgio, a gente tem uma visão muito da operação do negócio, né? A empresa está assim e o cara tem esse cargo e você sabe que essa coisa mais rasa, né? Eu digo isso porque nas imersões que a gente faz lá para o Vale do Silício Israel, a gente faz uma dinâmica, porque o network é muito forte nesses grupos, né? Para você conhecer um pouco mais, né? Que nem, por exemplo, se essa diretora não tivesse conhecido um pouco mais dos hobbies, do que a pessoa gosta de fazer e de família, talvez ela não chegasse nesse ponto que foi esse presente que encantou. Então, muitas vezes a gente não sabe isso. Eu, Patrício, também a gente faz parte de um grupo de negócios e faz uns 20 dias eu estimulei lá uma dinâmica para a pessoa se conhecer. Então, muitas vezes a gente está perto da pessoa e eu ouvi coisa e falei, cara, eu não sabia que essa pessoa estava fazendo isso. Porque é isso, falta às vezes criar um momento, e aí tem que ser intencional, não pode deixar acontecer, tem que fazer parte da estratégia. E é legal o pessoal que está escutando a gente, tudo que o Sérgio traz aqui é metodologia, faz parte para entrar na estratégia da sua empresa, que você não é uma coisa que acontece, né? Tem metodologia para isso. E aí você está presente, né? De uma forma intencional, conhecer esses pontos, né? Exatamente. Em liderança com foco em cliente, a gente tem metodologia e aplica várias técnicas. Eu vou dar uma dica aqui, no sentido de você até criar um hábito, que tudo começa com hábito. Os empresários, como o Patrício colocou e tal, não estão desfocados. Por exemplo, quer ver um hábito matador? Vou te dar uma dica. Anota e começa a praticar agora. Crie na tua agenda, vamos dizer, meia hora por dia. Sérgio, não tenho 15, 5 minutos, honra. Não tem 5 minutos, não venha dizer que não tem. É para estruturar o hábito. Para quê? Ligue para os clientes, conversa com ele, né? Ou pesquisa num site o que é o negócio dele. Então, olha, eu vou tirar lá meia hora por dia para... Sérgio, eu não tenho condição de fazer isso com todos os meus clientes. Quem disse que é para fazer? Faça com os 20%, como o Pedro falou aí, o famoso Pareto. 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do faturamento. Aí você começa, e a partir daí... Você criando esse hábito, você vai estruturar, tem metodologia para você estruturar isso, até desenvolver um CRM, né, segmentado, baseado as informações, do conhecimento que você tem com o seu cliente. E aí você vai ver suas vendas multiplicarem, né? Não com mais clientes, mas aquele mesmo cliente que vai comprar muito mais vezes. Exatamente. Você falou algo que é crucial, Pareto.
o bichinho que dá certo, né? Cara, Ou e 20, olha, 80 que dá certo, né? isso é fantástico, E rapaz. às vezes É a gente, fantástico. Patrícia, porque você foi bem no ponto, né? Eu preciso fazer isso com todos os clientes. Não. É bem verdade que nós deveríamos fazer com todos os clientes, mas talvez inalcançável fazer isso. Mas para uma ação já, vai nos 20% dos seus clientes, que gera 80% do faturamento, e faz. Exemplo, a gente vai ter agora, final de semana, Dia das Mães. Quantos clientes nossos são mães? Quantos Exatamente. clientes nossos a gente pode fazer algo em especial para estas mães? Então, a gente poderia fazer algo completamente diferente, fazer algo completamente diferenciado. A gente pode fazer isso. Então, o que fazer com as mães que são nossas clientes? Mandar apenas uma mensagem de SMS? Ou quem sabe mandar uma carta à mão? Ou um buquê de flores? Não sei. Aí vai Aí é que depender tem um do quanto esse trabalho de cliente Aí você entra na tem estratégia, intimidade. né? Aí entra na estratégia que o Sérgio bate muito, né? Como que você está Exatamente. construindo os momentos da verdade, né, para o seu cliente, como quais são, né, essa curva ABC dos 20% que representa o maior seu faturamento, você precisa cuidar mais próximo, mas eu acho que a reflexão é, pô, quando foi a última vez que você parou e olhou para isso? Exatamente, Pedro. E outra coisa, a ideia, a Patrícia tinha tocado, a ideia é o seguinte: encantar todos que chegam até você. Mas você não vai fazer o mesmo pós-encantamento com todos. Não, não tem condição. Aí você vai segmentar, um direito seu. Você vai segmentar. Né? É claro, e isso há metodologia para isso. Né? É importante, como fez essa diretora da EIO, né? Você conhecer aqueles clientes segmentados. Esse é um erro muito comum. Quer ver uma coisa? De forma prática, fim do ano, definição de brinde. Normalmente a definição é linear. O cara chega, olha, eu vou investir em camisa, vou botar logo da minha empresa e vou dar camisa para todo mundo. Tá fazendo merda. Desculpe. Me perdoa os caras de brinde. Por quê? Deixa eu explicar. Você vai pegar uma camisa que custa R$ 20, 25 e distribuir para todo mundo. Os seus principais clientes não vão utilizar aquela camisa. Ela, sem nenhum preconceito, ele vai dar para o faxineiro, vai dar para o porteiro, né? A sua logomarca foi para lá. Nada contra todo mundo e tal, mas é o seu mercado, esse é o seu alvo, então a tua logomarca foi parar onde você não queria, tá? Dê camisa para todo mundo, mas pega 20%, de repente faça uma camisa VIP, camisa especial, uma caneta daquela tchan. Não vai dar para todo mundo, mas vai dar para aquele 20%. Entende? Então, é preciso ter uma visão e não tratar o cliente como gado, como se todos fossem iguais. E aí eu acho que essa é a premissa do movimento que a gente está trazendo, né? Do que somos todos vendedores e do atendimento vendedor. E aí a gente está falando da parte mais estratégica agora, né? Porque parte da liderança ter essa visão e trazer, puxa, primeiro, quem são os clientes? Né? Agora, quais são os diferenciais de cada um? Vamos, né, se aprofundar nisso. E agora, dentro disso, vamos criar uma estratégia para passar a imagem que a gente quer que eles tenham da empresa. Porque essa é outra pergunta também, né, Sérgio? Puxa, que imagem eu quero que esse presente ou que essa lembrança, sei lá, o que seja aí, essa ação gere no meu cliente? O que eu quero que ele pense, o que eu quero que ele sinta sobre a minha marca? Qual a experiência que ele quer ter, né? Você quer passar para ele, exatamente. Fantástico. E não esquecer que todos precisam, justamente o nosso movimento propaga isso, o atendimento vendedor é fazer com que todos da empresa sejam vendedores. Aí é preciso capacitação para todos. Agora, o relacionamento, isso é objeto de estratégia, de planejamento, porque senão você pode, mesmo com boa intenção, jogar o teu dinheiro fora. E o maior pecado é você não saber. Quer ver uma pergunta muito interessante? Eu tenho um livro, Cliente Eu Não Vivo Sem Você. Eu sugiro muito a vocês esse livro. Ele é uma referência no mercado, né, cliente? E lá tem uma pergunta interessante na escola que a gente faz. Quem é o cliente de uma escola infantil? Quem é o cliente? Quem é o cliente? Aí, pô, é o pai, é o menino, não sei o que lá. As escolas não sabem.
Quer ver um erro muito equivocado? Por exemplo, de repente faz um jornalzinho da escola. Faz um jornalzinho para quem? Porque se for para a criança, o pai não vai ler. Se for para o pai, a criança não lê. Ele faz um só jornal. Ele consegue a unanimidade de desagradar todos os segmentos. E sabe o que é interessante, Sérgio? Eu lembrei de uma história que surgiu até, eu acho que numa live, né? Sobre um salão. A pessoa tinha um salão e falou que quero começar a encantar os clientes. E começou a servir champanhe. Não, agora eu vou servir champanhe para os clientes quando está aqui. Aí ela percebeu que perdeu mais de 30% dos clientes. Porque as clientes que iam lá, a maioria eram evangélicos e não gostavam de bebida alcoólica. Olha, eu acho que isso é o cúmulo de não conhecer o cliente, né? Quis agradar, investiu e de repente... O triste... Fez gol contra, né? Como você diz, né, Sérgio? O triste, Pedrão, é que é a maioria das empresas, né? E sabe o que é cruel? É que a maioria das pequenas empresas acham que isso é coisa só para grandes empresas fazerem. O que mais me impressiona na metodologia do Sérgio, eu acho que é válido fazer isso, é que a pequena empresa que implantar vai ter resultados muito rápidos, resultados duradouros. A maioria das pequenas empresas precisam implementar essa metodologia que o Sérgio tem. Pô, eu sempre gosto de falar demais. O momento verdade, ele é crucial. O momento verdade, cara, se a pessoa aprender a implantar o momento verdade nas empresas dele, eles irão mudar essa mentalidade. Por quê? Eu posso criar um momento verdade na minha empresa para ouvir o cliente, para saber como que foi o atendimento. Eu posso um momento verdade lá para fazer a nossa pesquisa de satisfação. Eu posso fazer uma pesquisa mais íntima para entender o que é que ele quer. Então, a gente precisa... não é só uma grande empresa que consegue aplicar isso. A gente precisa ter clareza, e eu gosto muito de citar o que é uma grande empresa. É uma pequena empresa que fez muito bem feito o que ela nasceu para ser. Então, muitos empreendedores estão esperando a empresa crescer para investir em capacitação, para investir em treinamento. Está completamente errado. Invista hoje nos teus colaboradores, invista hoje, enquanto sua empresa é pequena. Foi algo a empresa vai crescer porque tem o time certo, né? Exatamente. Foi uma coisa que me fez aprender e eu tenho feito isso em todos os meus negócios. Se eu, quando pequeno, conseguir resolver os problemas do meu cliente, é muito fácil escalar. Então, eu preciso ser o melhor na condição que eu tenho agora. Eu não tenho que esperar crescer ou ficar melhor, não. Eu não tenho que esperar ganhar mais dinheiro, não. É agora, na situação que eu estou, que eu preciso investir, que eu preciso me capacitar para fazer a diferença na vida do meu cliente. É agora o momento, não é amanhã. Patrício, você fala o seguinte, as pessoas têm que entender, eu falo isso há algum tempo, por exemplo, a capacitação, isso tem que, se não tiver orçamento, você não começa. Assim como energia elétrica, Wi-Fi, isso tudo são ferramentas básicas. Então, se eu percebo um equívoco também, eu já vi isso, a empresa às vezes era pequena, investia pouco, e de repente aumentou a operação, multiplicou por 100 e ela multiplicou o investimento em capacitação por 2 e achou que é caro. Não acompanha a proporcionalidade. Então tem que entender, inclusive eu tenho uma filha que é engenheira de sistema, de uma grande multinacional, e eu estava conversando, ela recém-formada, tem 2 anos e pouco, e estava dizendo, olha, as grandes mentores, as grandes filosofias, está lá e diz, olha, pegue o que você ganha, olha que coisa legal, invista 10% em você. Esse é o novo mundo. O segredo da mente milionária fala isso, Serginho. Exatamente. Pegue 10% para tem uma da educação. Tem uma regrinha. Sim, né? 10%. E por que isso vale a nível pessoa e não vale a nível da empresa? Entenda. Né? Tem gente que ainda entende que capacitar as pessoas é custo. Olha que nível desculpe, mas de ignorância, de estado de dormência, não é verdade? Totalmente. Tem uma regra lá no Vale do Silício que as empresas seguem, né? Pelo menos as principais lá, mas as startups já vêm, que são as menores que estão crescendo, já seguem essa linha, que eles dizem o seguinte, que 4 mais 1 é maior do que 5. O que quer dizer isso? Que 4 dias de operação mais 1 dia de treinamento, o resultado é maior do que só 5 dias de operação corrido.
Cara, extraordinário. E aí, fantástico. nossa, Pedro, então Primeira 20%. Então 4 20% mais 1 é maior que 5. não significa que você tem que parar um dia só para treinar, mas você dilui nos outros. Né? E a gente vê aqui, cara, toda vez que a gente pega o time comercial, conversa, treina, pega o pessoal do atendimento, escuta, e aí fala com o marketing, ajusta um script e treina. E o que fortalece não só as habilidades técnicas, né? Mas as habilidades emocionais, comportamentais, são as soft skills, para os profissionais lidarem com tudo isso que está acontecendo. E não tem como. Isso já é científico. Eles têm provas lá que aumentam, assim, às vezes, mais de 200% o resultado. Mas a questão e aí a reflexão, né? Quanto hoje você está investindo, não só em você, mas no seu time, em treinamento, em capacitação. Não só técnica, Pedrão, mas em outras isso habilidades. Eu não sabia. 4 mais 1 é maior que 5. É maior que 5. Vou botar o nome de uma empresa, viu? 4 mais 1. E olha, eu chamo a atenção que esse fenômeno não é uma questão só da verba. Às vezes é no tempo. Que o cara, eu percebo que o maior obstáculo de alguns empresários, o cara sempre diz, eu não tenho tempo. O cara está tão ocupado que não tem tempo. Né? Não tem tempo, nunca tem tempo. Tem empresário que, meu Deus, se eu sair da operação para assistir uma palestra de 2 horas, eu vou deixar de faturar. Olha só, cara. Né? Ou a empresa vai ter algum problema, né? Porque ninguém vai conseguir falar com ele, né? Exatamente. Olha só o nível. É por isso que a gente, hoje, 80% das empresas, a economia brasileira, são micro e pequenas empresas. Então, gente acorda. Né? O fato de não ser micro não significa que não tenha que ter uma estratégia de grande. Isso que vai fazer você crescer. Se você não quiser, vai quebrar. Uma maioria, né, pesquisa do Sebrae diz que a maioria, mais de 50%, não passa de 2 ou 3 anos, não sei, alguma coisa parecida. Por quê? É um bando de aventureiro com alguma boa intenção. Dá no que dá, quebra, cara. Quebra. Não tem a gente costuma falar, né? Não tem mais espaço para amador, né? Não tem. E é tudo tem metodologia. Isso que é legal. O que a gente traz aqui, a gente traz uma história, a gente brinca, mas porque o que a história conta? É como você aplicou uma metodologia ou não e o resultado que gerou. No caso, o Sérgio contou uma história que foi muito bacana. Eu trouxe um exemplo aqui que já não foi tão bacana. Mas como que você pode transformar a história da sua empresa, do seu negócio? Buscando ferramentas, buscando estudo, buscando esse 4 mais 1, né? Esse mais 1, que vai gerar muito mais do que esse 1, né? Às vezes multiplica por 10. Porque sempre você vai crescendo, né? Isso vale para, né, o tempo, o tempo destinado ao planejamento. Eu me lembrei de uma historinha rápida aqui que eu vou contar, que ilustra isso que a gente está falando. Uma história antiga que alguém criou uma gincana e tinha um japonês, um brasileiro e um americano. E aí os caras foram levados a um lugar com os olhos vedados, né? E desceram em Salvador, no Campo Grande, no Caboclo. Nenhum deles, nenhum brasileiro, tinha a mínima ideia onde estava e que cidade era. E deram uma missão lá, falando, olha, você tem que chegar na Igreja do Bonfim. Aí, quando o cara já disparou a corrida, depois de um japonês, o pessoal ficou inquieto, o japonês é maluco e tal, porque na hora que veio dada a tarefa, o brasileiro disparou na hora. Ele disse, vai ter que sair correndo, só vou sair perguntando. O americano depois foi atrás. E o japonês ficou 15 minutos consultando um mapa, na época antiga, um mapa. E nego, japonês, você é doido, vai lá, os dois já saíram. Aí depois de uma hora, um estava no aeroporto de Salvador, sentido ao contrário, o outro estava no... E o japonês conseguiu chegar na meta andando. Por quê? Parou para estudar, para se capacitar, para planejar. Né? Então, essa é uma síndrome. Você estava falando, Patrício, do pensamento positivo, mas tem que parar para pensar, tem que absorver. Eu digo o seguinte, um dia que se põe o sol, sem um empreendedor se capacitar, estudar, é um dia perdido. Né? É um dia perdido.
Ele precisa investir o tempo dele e o recurso, porque senão ele não vai crescer. E dentro desse contexto está o alvo da nossa live de hoje. Conhecer o cliente. Você faz isso? Você tem esse hábito? Se não tiver, comece a fazer agora. Muito bom. Fechou, fechadíssimo. Muito vamos bom, que vamos. Sérgio. Chegou nosso momento. Patricião. Maravilhoso. Vamos que vamos. E muito feliz, porque a gente tem feito nossas reuniões e os pessoal da nossa mentoria, a gente começa a ver o resultado que as pessoas têm com um pouco, né? Às vezes é o óbvio que as pessoas ignoram, é o simples, e as pessoas têm resultado tanto, né? Aquelas que têm mais contato com os clientes, até no nível mais estratégico. Então, são ferramentas simples, mas que se colocado em prática, feito o dever de casa, né? O mais um, as coisas, você colhe muito resultado. E conhecer cada cliente, que aí está o segredo do sucesso. Se você duvidar disso, vou dar um experimento para você fazer aqui. Convida 8 clientes, 10 que mais vendem, compram o seu. Você que é um apreciador de um café arábico bem forte, sem açúcar, né? Daquele que você adora. E na hora da reunião, sirva para todos eles esse café que você ama. Você adora café caro, fino. Dê a ele ali, forte e sem açúcar. Tem Depois gente que quer o aguado com açúcar. Depois passa uma avaliação para ver se eles amaram. Show de bola. É isso aí. Muito vamos que bom. Vamos. Beleza, gente. Até a Pessoal, próxima. É isso aí. Vai lá no Instagram do Sérgio, comenta lá na última postagem o que você achou. Sérgio Almeida, Vamos Clientologia, vá lá que é isso que a gente fala. Podemos ajudar vocês aqui de várias formas, livro, mentoria. Essa é a nossa missão, certo? Até mais. Clientologia na veia. Clientologia Somos na todos veia. vendedores. Somos anormais. Somos todos vendedores.